nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui hoje, tá? Atenção aí, hein? O mundo está em guerra, tá? Todo mundo acompanhando? O mundo está em guerra, é Rússia, é Ucrânia, Terceira Guerra Mundial, fim do mundo. E qual é o tema da mensagem de hoje, irmãos? O que vocês acham? A volta de Jesus. Dicas para surpreender no retiro da igreja. É o tema da mensagem. Mas eu vou abordar um pouco também disso tudo que está acontecendo aí, né? Vou procurar não perder muito tempo. Eu não gostaria de perder tempo nenhum, na verdade, com essa questão de Rússia, Ucrânia. Mas a igreja funciona, né, para trazer respostas que sejam bíblicas, né? A Bíblia trata de tudo, irmãos. Então é importante a gente ter uma visão mais bíblica nesse momento, para que nós, especialmente que temos crianças, né? Esses dias o Samuel chegou em casa nervoso, porque um amiguinho disse que começou a Terceira Guerra Mundial, né? O pai dele disse para o amigo que começou a Terceira Guerra Mundial, não sei o quê, aí chegou em casa nervoso com isso. Então é papel nosso, da igreja, trazer luz às coisas que estão obscuras, né? E a luz é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Mateus 24, eu vou ler então, os irmãos deixem aberto aí um tempinho. Eu vou ler o versículo 3, porque esse é um assunto que Jesus Cristo, a Bíblia falou bastante, Jesus Cristo trouxe também um pouco de informação sobre o caso, né? Diz assim em Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, ele foi questionado, olha, está com o celular de alguém aí, ó. Jesus foi questionado sobre o fim do mundo. Perguntaram para ele, e aí, quando vai acontecer o fim do mundo? Ele já tinha começado a falar da destruição do templo e depois restauraria, e aí os apóstolos então falaram, Senhor, quando isso vai acontecer? Quando vai chegar o fim do mundo? E aí a gente hoje vai analisar rapidamente a resposta de Jesus Cristo para eles, para a gente saber se estamos mesmo no fim do mundo ou não. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então qual é a primeira coisa, primeiro indício que fica claro que vai acontecer em respectivo ao fim do mundo? Vão tentar nos enganar. Certo? A primeira coisa que ele disse, olha, Senhor, quando vai acabar o mundo? Como é que a gente vai saber e tal? E ele diz, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, ó, vão tentar te enganar quanto a isso. Como que eles vão tentar nos enganar? Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, pausa aí. Como que vão tentar enganar muita gente? Vão tentar não, vão enganar, porque ele disse aqui, né? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então essas pessoas vão enganar muita gente vai estar enganada. É um indício do fim do mundo. E aí a gente pensa assim, pessoas dizendo por aí que são o próprio Cristo. Tem isso no mundo hoje? Tem, não tem? Tem Henrique Cristo, tem uns caras lá malucos na Rússia. No mundo inteiro tem sempre surgido pessoas que se dizem ser Cristo. De fato, existe até uma estatística que eu achei na internet, eu não vou reproduzir porque eu não achei nada confiável a fonte lá, mas enfim, o cidadão apenas disse lá que esse número tem crescido, o número de pessoas que dizem ser Jesus tem crescido ao longo da história. Eu não me debrucei nisso para poder fazer essa afirmação, mas achei curioso que tem gente por aí analisando e identificando que, de fato, tem crescido o número de pessoas que dizem por aí ser o próprio Jesus Cristo. Mas eu confesso que, olhando o mundo hoje, eu não acho que seja disso que Jesus esteja falando. Ele disse assim, olha,
acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que eu não acho? Porque o Henrique Cristo, por mais persuasivo que ele possa ser, que eu não acho, mas vamos supor que seja, quantas pessoas ele enganou? 1000 pessoas, vamos supor. 1000 pessoas, acho que 1000 pessoas acreditam no Henrique Cristo? Ele tem lá meia dúzia de pessoas que seguem ele lá, né? Tem um local lá e tal, já morreu, acho, não sei. Enfim, mas eu duvido que chegue a 1000 pessoas que sigam o Henrique Cristo. E aqui o texto está dizendo, Jesus está dizendo, que esses caras vão enganar muita gente. É muita gente, é multidão. Não é meia dúzia de gato pingado no Brasil. O que é 1000 pessoas num universo de 7 bilhões de pessoas? É nada. Não dá nem uma porcentagem válida. Agora, em contrapartida, existem diversas religiões no mundo hoje que carregam milhões e bilhões de pessoas que vão seguindo essas religiões, e estas religiões dizem ser a substituição de Cristo. Porque Jesus disse, olha, eles vão vir em meu nome. Então eu identifico nessas religiões que vêm em nome de Cristo, usam o nome de Cristo e dizem ser substitutas de Cristo na terra. Estes enganam bilhões de pessoas. Bilhões. Eu vou dar alguns exemplos de quem eu imagino ser. Porque em outros textos eles dizem assim, Jesus diz assim, olha, se vos disserem, eis o Cristo lá, não corra para lá. Eis o Cristo acolá, não vá para lá. Ele está dizendo assim, as pessoas vão seguir essas religiões. As pessoas vão seguir. Para onde eles encaminharem, aonde eles apontarem, as pessoas vão atrás, vão seguir. E aqui está dizendo que são muitos os enganados, muitos. Então eu vou dar um exemplo de religião que vem em nome de Cristo, como substituto de Cristo e que enganam milhões de pessoas. Número 1, o Islã. O Islã afirma ser a verdadeira sequência do cristianismo. No islamismo, Jesus Cristo é um profeta, como Moisés, como todos os outros profetas. Ele é apenas mais um profeta. E o que não aconteceu? Não foi completa a revelação em Jesus Cristo. Por isso, Deus enviou um outro profeta e aí sim terminou, essa é a visão deles, tá? Terminou a revelação com quem? Com Maomé. Maomé recebe então as orientações lá e ele passa a vem em nome de Cristo. Eles reconhecem a Bíblia como sendo verdadeira, reconhecem Jesus Cristo como sendo um profeta de Deus, dizem que são todos de um único Deus, o mesmo Deus, mas ele tem um outro profeta em nome de Cristo e que prega um outro evangelho e que engana multidões. Outro exemplo, catolicismo. Não, catolicismo não. Catolicismo é uma religião que se diz cristã e que vem como sendo a sequência de Jesus Cristo, a sequência do cristianismo. Eles afirmam, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. No catolicismo, no catecismo da Igreja Católica, a Bíblia é a palavra de Deus. Beleza, para a gente também é. Então a Bíblia é a palavra de Deus, estão vindo em nome de Cristo. Mas qual é a diferença? É que a Bíblia não é a única autoridade. Em pé de igualdade a Bíblia, no catecismo, você tem a tradição e o magistério. A tradição e o magistério. Aí você fala assim, mas e quando a Bíblia contradiz a tradição ou o magistério? Não tem problema. Por que não tem problema? Não encontra problema isso no catolicismo. Por quê? Porque a revelação não foi completada ainda. O católico não é autorizado ou não é estimulado a investigar a Bíblia por conta própria. Ele sempre precisa de alguém que lhe oriente, que lhe ensine e que lhe explique as coisas ali. O Espírito Santo não é suficiente. Ele precisaria ali do padre ou de um interventor ali, né, para poder trazer a revelação que vai se completar à medida que a tradição vai crescendo, à medida que o magistério vai se manifestando. Então, no catolicismo, também não está completa a revelação em Jesus Cristo, mas ela é crescente junto com a tradição.
Por isso que o católico fala assim, os pais da igreja, Tomás de Aquino, não sei quem e tal, porque tudo isso complementa a revelação que teria sido dada por Cristo. Esses elementos, da mesma forma como Maomé é para o Islã, complementam a revelação iniciada por Cristo. Por isso, os papas são considerados os vigários ou vicários de Cristo, que significa o quê? Substitutos, é um título que o Papa tem. Um outro título dos papas é o Sumo Pontífice, ou seja, ele é a ponte sumária maior que liga os homens a Deus. E nós sabemos que Deus se fez carne para ser o nosso mediador. Amém. É o que está lá escrito em 1 Timóteo. Ele é o único mediador. Então não tem outra ponte que pode nos ligar a Deus. A única ponte é Jesus Cristo. Amém. Outro exemplo de religião que embarca multidões, engana multidões, sem ser cristão, mas vem em nome de Cristo, o Espiritismo. O Espiritismo se apresenta da mesma forma. Quando você lê os textos lá de Allan Kardec, ou qualquer texto em geral que fala sobre a doutrina e os princípios espíritas, você vai ver que eles dizem o seguinte, que os cristãos têm o seu entendimento limitado e que o complemento da revelação, que foi iniciado por Cristo, que era um espírito muito iluminado e tal, vem das revelações espirituais do Espiritismo, especialmente nos livros de Allan Kardec. Então eles se colocam no mesmo pé de Jesus. Eles falam assim, não é que eles estão errados, eles só não têm mesmo, falando dos cristãos, né? Não é que eles estão errados, eles só não têm o mesmo entendimento que nós. Todos eles, na verdade, competem entre si. O Islã, o catolicismo e o Espiritismo, porque eles têm a mesma proposta, nós somos a complementação daquilo que não foi completo. Outro exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia é a mesmíssima coisa do Islã, do catolicismo, do Espiritismo. Por quê? Porque os escritos de Ellen White, que foi a profetisa ali, é quem dá o verdadeiro entendimento da revelação iniciada por Cristo. Por isso que eu não assisto, não compartilho, não vejo. Quando alguém me manda, eu digo, peço para não me mandar mais nada do Rodrigo Silva. Por que o Rodrigo Silva? Quem conhece o Dr. Rodrigo Silva? Conhece? Ele tem um canal famoso no YouTube chamado Evidências NT. Evidências, porque ele é arqueólogo. Então ele é arqueólogo, ele é muito inteligente, ele sempre traz as evidências, as pessoas gostam de ouvir ele, convidam até ele para pregar nas igrejas. E numa dessas igrejas que ele pregava, ele disse o seguinte, que em cada planeta, tipo de coisa que a gente vê por aí, em cada planeta do nosso sistema solar tem uma árvore da vida, como no Jardim do Éden. Cada planeta tem uma árvore da vida. O cara doutor, lá tem o canal Evidências. Qual é a evidência que ele tem disso? Zero. Por que ele fala isso? Porque Ellen White ficou lá não sei quantos dias em transe demoníaco, que é isso que acontecia com ela, ela ficava em transe, possuída pelo demônio lá, e aí trazia as revelações, como Allan Kardec, como todos esses caras. E aí, nisso, numa dessas revelações demoníacas que ela teve, ela disse isso. E aí o cara, que é considerado na igreja, respeitado e tudo mais, vai dentro de uma igreja e fala uma heresia, porque isso é uma heresia, isso vai contra toda a Bíblia. Amém. Nada poderia ser mais tolo do que isso, antibíblico. E de onde ele tirou isso? Dos escritos de Ellen White. Bom, a lista disso vai embora, tá? A lista de pessoas que se dizem ser substitutos de Cristo, ou melhor, complementos de Cristo, pessoas que vêm em nome de Cristo para enganar a muitos, a lista é enorme. E só nesses exemplos aqui, eu já abordei bilhões de pessoas sendo enganadas. Bilhões de pessoas. Agora, na minha opinião, esses são os verdadeiros Cristos, ali e acolá. São essas falsas religiões que vêm em nome de Cristo e enganam muita gente. Amém. Por exemplo, quando eu digo Papa, muita gente se ofende. Mas a Bíblia expressamente diz que você não pode chamar ninguém de pai. Pode chamar ninguém de pai. O único pai que você pode chamar é seu pai, pai mesmo. Né? Quem você nasceu, no caso, meu pai, falecido pastor César.
Aí eu poderia chamar ele de pai. Depois que ele morreu, eu não posso chamar ninguém mais de pai. Amém. Aí eu vou, chamo o cara de padre, o outro lá de madre e o outro de papa. Tá errado, antibíblico. Também manda não chamar ninguém de rabino, tá? E você vê os judeus tudo aí glorificando o rabinismo. Não sei como é que fala isso. Enfim, versículo 6. E aí a gente vai entrar aqui, né, nessa nossa aflição, aqui todo mundo nervoso. É o seguinte, olha. E ouvireis de quê? Guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Pausa. Então presta atenção. Esse assustamento do Samuel, do coleguinha, não é para nós ficarmos assustados quando ouvirmos de guerras e rumores de guerras. Jesus expressamente falou que isso aconteceria e disse que isso nos assustaria. Então ele disse, olha, não vos assusteis. Não é para ficar assustado com isso. Porque é mister, é importante, é fundamental que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, é o fim? Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí a gente fica, pô, tá acontecendo isso aí já, né? Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. O que ele quer dizer com isso? Lá nos profetas já é usada essa analogia de dores do parto, né? O fim do mundo na analogia de dores do parto. Quando começa as dores do parto, quando começa de uma mãe, né? Como é que acontece a coisa? Você vai lá, tem lá uma contração. Aí tem uma contração, dói um pouquinho, né? Passou. Aí no outro dia tem duas contrações. Não sei o tempo, o intervalo de tempo, mas estou assim ilustrando. No outro dia tem duas contrações, aí dói mais um pouquinho. Depois passa mais um tempo, aí tem mais um pouquinho de contração, depois mais um pouquinho de contração. Aí daqui a pouco, o que começa a acontecer nas dores do parto? Começa a ficar um negócio fervilhante. Vai diminuindo tanto o intervalo quanto a intensidade da dor. Antes é uma contração, o pessoal, será que foi, não foi? A mulher fica até na dúvida, será que foi contração, será que não foi contração? Depois a mulher tem certeza. Cara, eu estou contraindo, está doendo, vou parir e tal, o negócio, a intensidade ali do negócio. Esse é o exemplo que Jesus Cristo está dando. Então ele está dizendo assim, olha, quando tiver essas guerras, nação contra nação, terremoto, catástrofe, não sei o que, peste, doença, o mundo inteiro assolado, não sei o que, é o princípio. O que ele está querendo dizer com isso? O pessoal vai ficar ainda na dúvida. Será que é agora mesmo? Será que não é agora? Está chegando, não está chegando? Mas vai chegar um tempo que a gente vai falar assim, cara, está chegando, porque está intenso demais o negócio. Então, é o princípio das dores do parto. Então, guerras, rumores de guerras em vários lugares, fomes, pestes. Aí ele disse aqui terremoto, mas eu imagino que dá para incluir aqui deslizamento, como de Petrópolis, né? São coisas que acontecem nas terras e que vão assolando milhares de gente, assim, né? Barragem, em catástrofe em geral. Tudo isso são apenas o princípio. E aí depois vem o próximo passo, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, isso está acontecendo hoje? Ainda não, né? Nós estamos aqui, ó, livremente, domingo de carnaval, cultuando, fazendo aqui nosso retiro, curtindo com os irmãos, livremente. Não tem ninguém aqui sendo posto para morrer por causa disso. E disse aqui, ó, vão vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. A gente ouve assim, um caso de um pastor não sei aonde que sofreu um ataque não sei o quê, um caso de uma igreja não sei o quê que foi queimada, mas não é, diz aqui, né, todas as nações. Então essa perseguição vai ser em todas as nações. Não é num pequeno trecho lá no Irã e tal, não. É no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Prússia, nem sei se existe mais a Prússia, ou seja, não existiu Prússia, enfim, no mundo inteiro. Alguém, um geógrafo, me corrija aí. Não está acontecendo hoje. Aí eu pergunto, a guerra
essa guerra, Rússia e Ucrânia, poderia desencadear isso? Poderia desencadear de nós sermos... Obrigado. De nós sermos entregues a sermos atormentados? A guerra poderia desencadear isso? Poderia, uma terceira guerra mundial pode acontecer qualquer coisa, não sei, né? O rumo da guerra, se tivesse mesmo, se for uma guerra nesse nível, poderia, a guerra pode acontecer de tudo. Então, de fato, diante dessa realidade, eu considero importante que nós, como igreja, estejamos orando. Porque Deus disse aqui que vão haver perseguições um dia. Então, vamos supor, não é agora não, é daqui a 1000 anos. Tudo bem, vamos orar para que esses irmãos que vão passar por isso, quer sejamos nós, quer sejam outros, estejam o quê? Fortalecidos, tenham condições de passar por isso. É por essa razão que os nossos filhos precisam ser melhor do que nós. Eles precisam ser mais firmes, ler mais a Bíblia, estudar mais, aprender mais, ter mais temor do Senhor. Por isso nós temos que ser firmes com eles. E os filhos deles precisam ser mais fortes, porque os desafios deles vão ser maiores do que os nossos. Então a gente tem que estar preparado. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos de a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, quando o mundo vai acabar? Quando todo mundo ouvir o evangelho. Aqui, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, antes do mundo acabar, todo mundo inteiro vai ter que ouvir falar de Jesus, tá? Quão perto disso a gente está? Quem acha que a gente está perto do mundo inteiro ter ouvido falar de Jesus? Quem acha que a gente está longe? Quem está perto, levanta a mão. Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que está perto? Está perto? Está perto? Está perto? Perto. A maioria, né? E quem acha que está longe, levanta a mão. Pô, ninguém acha que está longe? Vamos ver aqui, vamos ver. Eu dei uma pesquisada, existem missionários por aí, né? Que dão uma estimativa, tá? As estimativas não são muito precisas, tá, irmãos? Mas eu vou dar a variável. Varia de, no mínimo, 1 bilhão de pessoas que nunca sequer ouviram falar de Jesus. 1 bilhão, no mínimo. E chega até, no máximo, 40% da população mundial. Por quê? Tem Coreia do Norte por aí, tem China, tem um monte de país islâmico, ferrenho, e não tem mesmo, não tem pregação. Ouvi falar que tem salvação por meio de Jesus. Não precisa ser uma igreja, um missionário qualquer falando qualquer coisa. Agora, isso está acelerando? Dramaticamente. Tem até um gráfico que eles fazem lá com a evolução disso, está acelerando dramaticamente. Eu acredito que por conta da internet e tudo isso, as coisas estão se espalhando, né? As pessoas mandam mensagem, tudo está crescendo, né? Seja como for, ainda não é o fim do mundo. Tudo depois da guerra pode acelerar, pode mudar tudo, mas ainda não é o fim do mundo. Algumas pessoas me pediram para assistir um vídeo de 1h40, pesado, você ficar assistindo aquilo ali, né? Mas, enfim, sobre os comentários da guerra de Lamartine Pozzelli. Quem conhece Lamartine Pozzelli, levanta a mão. Essa igreja está boa mesmo, pois é. Lamartine Pozzelli é um pastor que tem aí, acho que deve ser o maior canal, não sei, né? Mas um dos maiores canais no YouTube de pastor, assim, ele só fala disso, cara. Fim do mundo, não sei o que, marca da besta, essas coisas assim, a galera gosta, né? Fez um bom sucesso. E aí começou a confusão lá, né? Na guerra da Rússia e Ucrânia, lógico, o cara lançou o vídeo lá, né? Logo no primeiro dia tinha mais de 150 mil visualizações, pra você ver como é que o negócio se espalha por aí, né? Se juntar todos os meus vídeos, todas as visualizações e multiplicar por 10, eu chego a 10% de 150 mil visualizações. Beleza? Então você vê como é que essas coisas que não são corretas se propagam, elas têm solo fértil por aí. E aí ele diz o seguinte, ó, nessa 1 hora, eu assisti um pedaço, né, quase 1 hora, e diz o seguinte, que a Rússia vai se aliar à Síria, vai invadir Israel,
É uma previsão que eles estão fazendo lá. E será a guerra bíblica de Gog e Magog. Tá? Tá dizendo isso aí. Gog e Magog. Tem na Bíblia esses personagens, tá? O pessoal achou graça aí, as crianças, né? Gog e Magog, nome é bonito e tal, mas tá escrito lá na Bíblia esses nomes. Gog e Magog. Aí, ó. Eu vou fazer minha previsão futurística desse evento aqui. Agora, eles estão errados. Tá feita a minha previsão. Estão errados. Tá? Por que eu falo isso? Não, os caras são muito estudiosos, foram para Israel 10 vezes, fizeram não sei o que 10 vezes. Não importa, porque tem que ler a Bíblia, né? Você pode saber tudo de tudo, mas você tem que ler a Bíblia. Amém. Como é que eu sei que eles estão errados? Vamos lá comigo então. Apocalipse 20, versículo 7. A guerra de Gog e Magog, você vai encontrar trechos dela no livro de Salmos, especialmente em Ezequiel 38 e 39. Mas a gente vai abordar aqui com base no fim mesmo, no Apocalipse 20, versículo 7, para a gente já entender como é que eu tenho certeza absoluta que eles estão errados quanto a isso agora. Posso ler? Diz assim, ó, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, no versículo anterior, nos versículos anteriores, está falando de um período de 1000 anos, cujo reinado vai estar nas mãos de Cristo, os ressuscitados estarão reinando na terra, e depois disso, Satanás está preso, depois disso Satanás é solto, e aí ele diz aqui, né? Versículo 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Quem? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pergunto, depois da guerra de Gog e Magog, que a gente acabou de ler aqui com base nesse texto, o que ainda vai acontecer nessa terra? O que a gente entendeu aí? Quem entendeu? Acabou. Exatamente. Depois da guerra de Gog e Magog, acabou o mundo. Não tem mais nada. Então, se Jesus está dizendo que não é o fim ainda, não pode ser a guerra de Gog e Magog, porque depois que acabar a guerra, acabou o mundo, não tem mais nada, não sobra mais nada. A história da humanidade acaba aqui. Amém. Então, não vai ser esta batalha que vai ocorrer. Por que eu tenho essa certeza, além desse texto? Será que eu estou errado em relação a isso? Em relação ao Mateus 24 ali? Será que tem alguma outra interpretação? Eu vou dar, então, algumas dicas que a Bíblia fala de profecias que tem que acontecer antes do fim do mundo. Coisas que a gente tem que acontecer, a humanidade tem que ver com certeza, porque tem um monte de coisa que eu tenho dúvida. Um monte, até estou discutindo isso com o irmão Zé Renato, ele manda texto, a gente conversa e tal, mas tem outras coisas que está claro, não tem dúvida mais. Então, vamos ver algumas coisas que está claro, que aquilo que Deus já me permitiu entender, eu vou compartilhar com os irmãos. Então, vamos lá. Uma coisa que tem que acontecer antes do fim do mundo, a marca da besta. Tem que ter isso. Está claro, o texto é bem claro, todo mundo vai receber. A marca da besta está lá 8 capítulos antes de chegar a guerra de Gog e Magog, então tem que acontecer. Outra coisa, um governo único global. Tem isso hoje, gente? Não. Uma religião única global. Tem isso hoje? Está longe de acontecer. Está caminhando para isso? Está caminhando para isso. Mas está chegando perto, vocês estão sentindo que está o Islã, o catolicismo, está tudo quase pertinho, quase juntando? Não, está longe, está muito longe disso acontecer. Muito longe. Ah, mas a guerra pode acontecer isso, pode juntar os inimigos, pode fazer de tudo, a guerra pode acontecer de tudo, a gente não sabe, né? Pode acontecer de tudo, mas ainda não tem. Uma perseguição global contra todos os cristãos em todos os países do mundo. Está acontecendo isso hoje? Não está acontecendo isso hoje. Aí tem um detalhe, ó. 2 testemunhas, então ó, o mundo está em guerra, tem a marca da besta, tem um governo único global, está tudo acontecendo, tem 2 testemunhas pregando contra esses cidadãos, fazendo milagres. Milagres, fogo desce do céu, um monte de coisa acontecendo, estão fazendo milagres. Está acontecendo isso hoje, gente? Vocês estão vendo aí? 2, não? Fazendo coisas extraordinárias? Eu não estou vendo.
Além dessas duas testemunhas, elas vão morrer. Essas duas testemunhas, elas vão morrer. E quando elas morrerem, o mundo vai comemorar, porque o mundo está todo servindo ao diabo, elas estão pregando a palavra de Deus e anunciando a verdade, e aí o que está acontecendo? Está incomodando, está trazendo desgraça. Mais ou menos como Moisés, falando ali, né? Deixa meu povo ir. Não, então vai vir praga. E aí vem praga. Então não sei o quê. E eles vão estar fazendo isso e a coisa vai estar aí caótica. Quando esses caras morrerem, diz a Bíblia, que o mundo vai comemorar. E eles vão entregar presentes uns para os outros, celebrando. Vai ser tipo Natal, vai ser uma festa, morrer e tal. Vai ser tão escandaloso que eles vão deixar o corpo desses caras expostos por 3 dias. Tem algum corpo exposto por aí? Não. Talvez tenha, né? Mas não desses caras assim, né? E depois desses 3 dias, com o mundo todo olhando para os corpos, sei lá, televisão, internet, não sei como é que vai ser isso, esses 2 cidadãos vão ressuscitar. Alguém viu isso recentemente? Eu não vi. Beleza. Então esses são sinais claros que a Bíblia descreve de forma literal. Dessa forma, se a gente não visualizar nada disso acontecendo, não é para se desesperar com qualquer que seja a pregação que esteja anunciando o fim do mundo para agora. Não importa o que o cara falar, o mundo vai acabar. Se você não viu essas coisas aqui, tem outras coisas que eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender o tempo das coisas. Por exemplo, a reconstrução do templo, os 1000 anos mesmo é um negócio mais difícil de entender, onde eles se encaixam, mas essas coisas são claras. Nada disso aconteceu, então peço desculpa aos fãs do Lamartine Pozzelli, mas eles estão errados, tá? Amém. E acaba que eles criam essas polêmicas que não são baseadas na Bíblia para ganhar views mesmo, que não tem outro motivo que eu entenda isso. Agora, não tem nada, mas antes de avançar para as dicas, como arrasar no retiro, né? Eu vou dar algumas dicas de como a gente arrasar no nosso retiro. Minha opinião pessoal do porquê que tem tanta confusão nessas questões. Por que tem tanta confusão? A razão número 1 é a mais simples e óbvia, porque as pessoas não leem a Bíblia, tá? Porque mesmo que o cara tivesse mal intencionado, fosse um servo do diabo lá, e as pessoas lessem a Bíblia, elas não seriam enganadas. Ponto final. Se tivesse o Espírito Santo, né? 2. Então, primeiro é isso, as pessoas não leem a Bíblia. Os crentes não leem a Bíblia. 2. O diabo, como é que ele fez com Jesus para tentar a Jesus? Ele usou pedaços da palavra de Deus ali, fora do contexto, para tentar Jesus. Então ele falou assim, mas diz na palavra que os teus anjos vão te segurar, por que você não se joga daqui? E de fato a Bíblia diz que os anjos segurariam Jesus. Como que Jesus respondeu a eles? Trazendo o contexto correto. Mas também diz, tal, enfim. O diabo faz isso com o povo que não lê. Como Jesus conhece a palavra, ele é a palavra, não teve como ele tentar e vencer a Jesus. Então, por exemplo, o diabo não sabe, vamos deixar algumas coisas claras aqui. Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém. Disse que nem ele sabia. Só o Pai no céu sabia quando ia acabar o mundo. Então eu não sei, ninguém sabe. E isso inclui quem mais não sabe? O diabo. Então o que ele faz? Ele mantém viva perpetuamente candidatos e todos os elementos profetizados na Bíblia. Está sempre algum vislumbre de que pode acontecer. Se você pesquisar por alto, sempre, isso aqui pode se encaixar. Isso aqui pode também se encaixar. Porque ele não sabe. Então ele coloca coisas que são superficiais, porque na hora que Deus soltar, diz o texto ali, nesse mesmo texto que a gente leu no Apocalipse ali, ele sabe que ele tem pouco tempo. Então ele vai avassalar o máximo de pessoas que ele puder. Para isso, o mundo fica mais ou menos a posto. Então tem sempre um candidato anticristo, um Hitler, um outro lá, um não sei o que, um governo maluco. Sempre um candidato anticristo a postos, pronto para agir. E sempre esses cenários da Bíblia também estão sempre mais ou menos postos para funcionar. Porque, olhando por alto, faz algum sentido especular que Magog pode ser que tenha a ver agora. Vou dizer por quê. Porque Magog
é uma terra que existia na época, que hoje, situada geograficamente, numa outra cidade que se chama Moscou. Então, quando ele fala Gog da terra de Magog, ele está falando do rei de um local que na época existia, chamado Magog, que hoje se chama Moscou. Então, o que a pessoa pensa? A Rússia. A capital da Rússia é Moscou. E aí diz, né? Vai atacar Israel. Então, a Rússia vai atacar Israel. Gog da terra de Magog vai atacar, beleza. Aí eles começam a confabular. Há 7 anos atrás teve a mesma discussão. A Rússia, o negócio de Crimeia, não sei o que, estava com aquela confusão danada lá. O que surgiu? A Rússia ameaçou, falou o seguinte, olha, eu vou tirar o gás da Europa. Não vou mais fornecer gás para a Europa. Aí surgiu aquele reboliço, e aí vai ter guerra e tal. Aí Israel falou assim, não tem problema. Nossos poços de gás aqui, Israel é mais ou menos perto, né? Suprem toda a demanda da Europa. O que a galera já automaticamente entendeu? Opa, é por isso que a Rússia vai invadir Israel. Porque a Rússia vai cortar o gás, aí o pessoal já dá lá a revisão. A Rússia vai cortar o gás, a Europa vai ficar em fome, Israel vai fornecer o gás, e aí vão ficar com raiva, vão invadir Israel, e é o fim do mundo e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Faz algum sentido? Por alto, assim, se você forçar, tal, beleza, né? Mas você está querendo forçar um evento atual numa realidade bíblica que está longe de acontecer ainda. A mesma coisa acontece hoje. Então você tem um conflito lá na região do Irã e Síria, toda essa região ali conflituando com Israel, aquela coisa toda, e Irã ali meio próximo à Rússia, fazendo acordos e tal. Então o pessoal fala, não, então é isso. A Rússia vai invadir a Ucrânia, a OTAN vai defender, e aí para responder a China vai invadir Taiwan, o nego começa, né? Vai invadir Taiwan, que vai se aliar com o Irã e vai destruir Israel, então é o fim do mundo. Sempre tem uma possibilidade de alguém dizer que é por isso que o mundo está acabando. E sempre, quem ouve... Irmãos, eu não sou um cara muito inteligente no falar. Vocês já perceberam isso, né? Não sou um cara muito eloquente. Mas esses caras são. Eles falam de um jeito, tem uma voz, um jeito, sei lá o que é, que você ouve, você começa, pô, será que esse cara tem razão mesmo? Será que tem? Não tem? Fica na dúvida mesmo. Então a gente tem que vigiar. É por isso que isso acontece. Mas não é o fim do mundo. Sempre vai ter, ao longo da história, sempre tiveram motivos para a Rússia invadir Israel. Isso já aconteceu várias vezes, até depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial estava lá Hitler destruindo o povo de Israel. E aí o povo de Israel, como consequência da Segunda Guerra Mundial, né, os judeus começaram então a fugir para Israel. Vamos fugir para lá, vamos ter a nossa terra, vamos nos proteger. E o que o pessoal dizia na época? Quando teve a Guerra Fria, que a Rússia, a União Soviética estava crescendo e tal, qual era a especulação? A Segunda Guerra serviu para reunir os judeus tudo lá em Israel e a União Soviética vai destruir. Sempre tem uma possibilidade das pessoas enxergarem Rússia invadindo Israel e assim vai continuar assim. Mas essa é a última guerra descrita da Bíblia. Então falta muita coisa para acontecer. Pode até ter uma guerra mesmo envolvendo Rússia e Israel, mas não quer dizer que seja de fato Gog e Magog. Porque antes disso, não lembro de nada que foi falado hoje. Lembra pelo menos a marca da besta. Pelo menos a marca, tem que estar todo mundo marcado. Ninguém pode comprar e nem vender sem isso. Se isso não aconteceu, não é o fim ainda. Beleza. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso. Ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.